Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um estudo de mercado. Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um estudo de mercado, onde eu vou mostrar para você nesse vídeo como você pode fazer para encontrar no seu gráfico as melhores regiões utilizando toda a minha metodologia OED. Nesse vídeo eu vou mostrar para você como encontrar no seu gráfico pontos que te ofereçam uma alta lucratividade, um baixo risco e uma altíssima taxa de acerto em suas operações. Mas claro, antes da gente começar, eu já queria pedir para você deixar o like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal e assinar também o sino de notificações, porque todos os dias eu faço estudo de mercado com o que pode acontecer no pregão do dia seguinte. Também queria pedir para você compartilhar esse vídeo com seus amigos e, claro, deixar um comentário aqui abaixo, porque vai fortalecer bastante o canal. Vamos começar? Bom, senhoras e senhores, este aqui é o nosso gráfico de 5 minutos do mini índice. A gente pode observar as movimentações que nós tivemos ali ao longo do pregão de hoje. Hoje o mercado passou atravessando as minhas marcações. Eu estava com um viés de alta aí por conta de uma oportunidade de entrada de confirmação que a gente vem falando desde as últimas semanas ali, quando a gente acaba analisando o mercado de índice. A gente encontrou aqui embaixo, nessa parte inferior, uma possibilidade de trabalhar uma compra num order block do gráfico de 60 minutos. Então, dentro do gráfico de 60 minutos, nós tínhamos aqui uma possibilidade de trabalhar dentro dessa região de desconto. Afinal, nos 60 minutos, o mercado estava quebrando uma estrutura e essa quebra de estrutura, obviamente, traz o preço até o ponto A e nós precisávamos ali mitigar até o ponto B, este que é o ponto que teria maior liquidez. Então, nós estávamos mitigando até este ponto B. Se você entrar aqui no gráfico de 60 minutos do mini índice, você vai poder observar isso que eu estou te falando em maior detalhe. Se você trazer aqui a sua movimentação para um time frame com um zoom relevante, você vai poder observar que depois que o mercado ganha essa estrutura de continuidade, mitiga para capturar combustível, rompe a estrutura nova, ele gera um novo movimento como sendo referência. Então, trazendo uma visão principal aqui dessa estrutura macro, você pode observar que nós temos aqui o nosso change of character do movimento principal, sendo esta região aqui, e nós temos aqui o nosso break of structure, sendo o nosso ponto de continuidade lá na parte superior. Então, nós estamos negociando dentro desse range, tendo nossa parte de prêmio nesse ponto e nossa região de desconto nesse ponto. Nossa zona de equilíbrio nessa região intermediária, e aqui você pode observar que o mercado está trazendo dinheiro do ponto A para o ponto mais líquido, que é o ponto B. Aqui, como nós tínhamos uma oportunidade de trabalhar dentro de um order block comprador nessa região, até na minha visão do gráfico de 5 minutos, eu mostrei para vocês ontem no estudo de mercado que a gente teria o order block validado aqui nessa região de fundo, e para a gente não precisar fazer uma oportunidade utilizando o modelo de entrada pelo modelo de risco, né, o risk entry, nós poderíamos aguardar ali para trabalhar numa movimentação de intraday, nós poderíamos aguardar ali uma movimentação de confirmation entry. O confirmation entry ele vem a partir do momento em que o mercado ganha esta região de liquidez que nós temos aqui, porque uma grande concentração de liquidez estaria descansando nesse ponto superior. Então, uma vez que o mercado ganha essa liquidez, ele acaba validando esse movimento. E uma vez que ele valida esse movimento, nós temos inclusive aqui uma estrutura sendo rompida, dando continuidade a essa validação. Feito isso, pessoal, nós tínhamos aqui algumas situações importantes. Nós tínhamos aqui um order block validado próximo dos 50%, um outro validado também um pouco mais inferior, e aqui nós tínhamos também um outro order block que ele vem de uma movimentação lá do risk entry. Então eu estou refinando esse order block para marcar essa região aqui. Isso faz com que o mercado avance até o ponto A, que é o ponto menos líquido, e nós tínhamos ali a expectativa do mercado estar revertendo dentro de algum desses order blocks. Acontece que o mercado de índice hoje ele abre perdendo o que nós chamamos de choquito do movimento. Porém, por que eu não fiz uma venda dentro dessa movimentação? Porque a minha movimentação aqui, o meu intervalo do choquito com o order block, não justifica a minha entrada utilizando ali o meu gerenciamento de risco, que eu pego pelo menos oportunidades que vão me oferecer 5 para 1. Então aqui eu acabo entrando única e exclusivamente na compra, e aqui esse movimento comprador acaba estopando os dois primeiros trades. Então eu tenho aqui um stop de 320 pontos e um outro stop também de 320
320, 315 pontos ali. Ambos tinham o alvo dentro dessa região superior aqui, ou pelo menos próximo a ela. Esse primeiro trade tem uma oportunidade de gerenciamento de risco bem ruim, tá? É um trade de 3-1. E aqui no segundo a oportunidade já fica melhor, onde a gente tem ali uma oportunidade que vai gerar 4-1. Não é o 5-1 que eu busco sempre, mas é essa movimentação que a gente tinha aqui. Obviamente que você pode filtrar os seus trades por conta disso, né, por conta desse fator de lucro reduzido e buscar operar só em movimentações de acima 5-1. Aqui acontece, pô Gabriel, que legal, né? O mercado foi lá e deu 2 stops seguidos. O terceiro eu acabo nem entrando, porque aqui acaba já dando o meu limite de operações, né? E aqui esses 2 stops, 320 com 320, nós temos 640 pontos de prejuízo no pregão de hoje, tá? E na última sexta-feira teve um resultado aí de quase 3 mil pontos. Então aqui a conta fecha por conta do alto fator de lucro que eu sempre venho trabalhando com vocês ao longo das aulas. Então aqui o que a gente vai levar para o próximo pregão? Eu vou fazer o quê? Eu vou apagar os desenhos, eu vou entrar aqui com o zoom um pouco menos, tá? Vou tirar um pouco do zoom. E aqui a gente vai analisar que existe uma região de liquidez no índice, aqui nessa parte superior, que nós chamamos de Buy Side Liquidity. Esse Buy Side Liquidity significa que uma grande concentração de pessoas estão esperando o mercado romper essa região para continuar comprando. Então é uma região que pode e normalmente deve ter uma grande incidência de manipulação de preço. Pelo fato do mercado ter rompido esse fundo, dando continuidade ao movimento de baixa, esse movimento aqui é a minha quebra de estrutura desse movimento menor. Se o mercado está quebrando estrutura dentro desse movimento menor, a movimentação que nós temos que buscar aqui é uma continuidade desse movimento. E a continuidade do movimento vem em desenhar aqui nessa onda, né, desenhar ali uma movimentação de buscar regiões, de buscar pontos de interesse, né, de pós-vendedores dentro desse movimento. Então eu tenho aqui, por exemplo, um order block que eu posso buscar uma venda, tenho um outro order block que eu posso buscar outra venda, e aqui a gente vai trabalhar nesse sentido de análise. Então eu tenho aqui um order block do gráfico de 5 minutos, né? E este order block do gráfico de 5 minutos vai facilitar ali a minha tomada de decisão. Por quê? Porque eu estou apostando aqui basicamente numa continuidade desse movimento e eu estou buscando ali com que o mercado retraia até essa região para que ele possa me dar ali uma captura de liquidez. Da mesma forma que aqui nós também temos ali uma estrutura que o mercado pode romper para induzir as pessoas ao erro. Inclusive, isso daqui seria um choquito do movimento da mitigação, tá? A mitigação seria esse movimento que vai transportar o dinheiro até a parte de cima. Então, a partir daqui, nós temos ali um choquito dessa mitigação. Obviamente que você tem um order block aqui embaixo, mas esse order block aqui de baixo, ele é única e exclusivamente dedicado à movimentação ali de alvo, né? Então, a gente vai sempre posicionar os nossos alvos dentro desse movimento, e aí essa é a leitura que eu espero para o nosso pregão de amanhã, visando essa movimentação intensa, visando essa movimentação forte que nós temos aí dentro do índice de hoje, tá? Bom, quando a gente fala de movimentação de dólar, o dólar acaba rompendo o nosso change of character desse movimento anterior, e rompendo esse change of character a gente tem ali o início de um novo movimento. Então, obviamente, ele está trabalhando com uma nova referência, uma nova onda. Essa nova onda, nós tivemos inclusive o mercado rompendo o choquito do movimento primário. Então, esse aqui é um choque secundário, tá? Esse choque secundário vai possibilitar com que a gente consiga buscar o início de uma mitigação. E aqui você tem, obviamente, nós vamos marcar aqui os order blocks desse movimento todo. Então você tem uma região muito forte aqui, ó, que é uma região bem grande, inclusive, que é passível de refino dentro do gráfico de 1 minuto, por exemplo. É importante você refinar esse movimento. E também nós temos aqui um outro order block lá do finalzinho, que ele vai ser importante para a gente estar trabalhando também dentro dessa movimentação toda. Obviamente você vai levar em consideração que uma vez que o mercado perdeu esse movimentozinho aqui, ó, do choque, ele acaba indicando para você que existe uma alta probabilidade do mercado iniciar um movimento de mitigação a partir daqui. Então a ideia basicamente é o mercado mostrar para você que ele perdendo esse change of character desse movimento primário aqui, ó, ele poderia mitigar até o order block mais válido e oferecer para nós ali
uma possibilidade de chegar até este order block válido do movimento em si, né, do movimento principal, ali do movimento que vai gerar essa quebra de estrutura aqui, por exemplo, tá? Então é importante você entender que para o mercado subir, ele precisa cair para capturar liquidez, chegar lá embaixo, executar a liquidez e depois subir. Falando de refino de order block, no gráfico de 1 minuto, a gente consegue refinar essa entrada desse order block aqui para um order block menor, como por exemplo esse camarada aqui. E aí você tem uma oportunidade muito melhor ali dentro, né, do seu gerenciamento de risco, do seu gerenciamento de risco e ganho. Então nós temos aqui o order block dos 5 minutos e o order block do 1 minuto refinado ali, juntamente pela própria movimentação, para que você possa ter um risco-ganho maior ali, ok? Bom, quando a gente fala de euro-dólar, também teve ali um trade que o primeiro trade foi estopado, andou bastante, mas também não voltou. O segundo trade andou bastante e também foi estopado. Agora nós tivemos ali o rompimento do Change of Character e esse Change of Character aqui acaba possibilitando uma possibilidade de reversão desse movimento para a gente capturar liquidez lá no gráfico de 4 horas. Então o mercado segue rumo à captura de liquidez dentro dessa região aqui que nós temos acima desses pontos de liquidez extremamente importantes. Se eu fosse trabalhar com alguma coisa, eu ficaria de olho um pouco mais ou menos nessa região aqui, porque você tem a possibilidade do mercado, obviamente, capturar liquidez dentro dessa linha de tendência que o varejo está olhando, e isso pode fazer com que nós tenhamos ali uma oportunidade de manipulação de mercado. Dentro do GBP, o mercado também acaba manipulando o fluxo, né? E acaba estopando o trade que eu estava. Esse movimento aqui, o mercado fez um sweep de liquidez e está seguindo o movimento de alta. E infelizmente acabei caindo no sweep aqui. E a grande sacada é você aguardar uma nova movimentação, porque os dois estão bem descolados, né? O euro-dólar está bem descolado da Libra, a Libra está rompendo estrutura, o euro-dólar não rompeu estrutura. A Libra rompeu estrutura, inclusive no 4 horas, o euro-dólar não rompeu estrutura no 4 horas. Então você tem uma discrepância entre os dois ativos, que é importante você analisar essa movimentação toda, porque isso pode facilitar para você uma tomada ou não de decisão. Caso o mercado venha apresentar uma entrada de confirmação aqui, existe a possibilidade de você arriscar um confirmation entry dentro desse movimento principal. Quando a gente fala do Ninja, né? O nosso querido iene japonês, o mercado perdeu o choquito do movimento secundário, mas não retornou para executar a venda do order block. Seria uma venda de mitigação, né? O mercado subiria até aqui para a gente vender com alvo aqui embaixo para depois comprar com alvo aqui em cima. Mas até agora o mercado não ofereceu nenhuma oportunidade de retornar ali até o order block para que você consiga vender de uma forma extremamente mais cara aí do que nós temos até hoje. Certo, pessoal? Senhoras e senhores, espero que vocês tenham gostado de mais um estudo de mercado. Não deixe de conferir minhas redes sociais. O link está aqui na descrição desse vídeo. E claro, não deixe de deixar seu comentário aqui abaixo. Muito obrigado a todos, um grande abraço para você, uma ótima noite, fiquem com Deus e até a próxima.